Aproveitando que chegamos a 90 mil inscritos aqui no canal, eu queria responder a uma pergunta. Será que o homem foi realmente à Lua? Mas você vai perceber que o vídeo de hoje é muito mais relevante do que isso. Tem um assunto muito mais sério por trás desta questão introdutória. Eu quero que você acompanhe até o final. É óbvio que os registros apontam para o fato de que o homem foi à Lua. Mas digamos que não tivesse ido. Isso não é nada em comparação com o fato de que o Deus homem desceu até o nosso planeta. Em João 1,14 lemos sobre Jesus o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Cristo é chamado de Verbo, o autor quer comunicar que ele é o agente ativo da criação de Deus. E ali no verso 14 de João 1 também diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao ele assumir a natureza humana e habitar entre nós, o termo grego ali corresponderia a armar uma tenda, a fazer um tabernáculo aqui neste mundo. Ou seja, o divino Filho de Deus assumiu a nossa humanidade para poder pisar neste mundo empoeirado pelo pecado, diríamos assim, para morrer no nosso lugar, pagando uma dívida que nós tínhamos para com a lei de Deus. E isso é um evento histórico infinitamente mais importante do que qualquer outro. Hoje em dia é uma imbecilidade negar a existência do Jesus histórico. Quando a Bíblia fala que Cristo é o Filho do homem por diversas vezes, a Bíblia está destacando a humanidade de Jesus. Isso indica que o divino Jesus Cristo realmente pisou neste mundo. Para você ter uma ideia, a Bíblia demonstra que existiram diversas testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E eu quero lhe mostrar que negar a veracidade, a existência do Cristo histórico é uma imbecilidade sem tamanho nos dias de hoje. Okay? Então, 1 Coríntios capítulo 15, primeiramente, o apóstolo Paulo, a partir do verso 3, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo, quando escreveu Corinto, ele disse que inclusive nos dias dele, haviam muitas pessoas que ainda viviam, que haviam testemunhado a ressurreição de Cristo. Então, não ocorreu uma espécie de uma visão coletiva, não é? Um êxtase coletivo entre os 12 apóstolos, essas mais de 500 pessoas, para terem visto a Cristo. Okay? Então, é mais do que comprovado que existiram testemunhas oculares. E para você ter uma ideia do quanto é importante você não se deixar levar pela burrice, é óbvio que o Cristo histórico existiu porque as datas históricas são divididas em antes e depois de Cristo. Você já imaginou a humanidade chegar a um nível de imbecilidade tão grande em dividir a história em antes e depois de Cristo se o Cristo histórico não existiu? Não tem cabimento. Outro detalhe, você sabia que há eruditos que até mesmo não creem na Bíblia como a palavra de Deus e nem aceitam a Cristo como divino, mas que não têm dúvida alguma da existência do Cristo histórico? Tá? Eu poderia aqui citar alguém que cria em Deus, como por exemplo Flávio Josefo. Josefo é um historiador judeu, não é? Que tinha menções ao Cristo histórico, ok? Mas eu quero citar para você aqui algumas autoridades que não são cristãs. Por exemplo, eu tenho aqui uma citação, e você vai ver aqui no vídeo, uma citação de Gerd Lüdemann. Esse cara é um ateu.
E veja o que ele escreveu sobre o Cristo histórico. A morte de Jesus como resultado da crucificação é indiscutível. Deve ser considerado como historicamente certo que Pedro e os discípulos tiveram experiências depois da morte de Jesus em que Jesus apareceu a eles como Cristo ressurreto. Veja, um ateu que não crê em Deus, ao avaliar a existência de testemunhas oculares, ao avaliar os evangelhos e ao avaliar a história, ele não tem dúvida de que os apóstolos tiveram uma experiência real com um personagem real que existiu na história humana, que é Cristo. Tenho aqui outra citação de um historiador agnóstico chamado Bart Ehrman. Embora ele não aceite a Bíblia como inspirada, veja o que ele diz. A crucificação de Jesus pelos romanos é um dos fatos mais seguros que temos sobre sua vida. Se eruditos, ateus e agnósticos reconhecem que o Jesus histórico existiu, negar a existência do Jesus histórico para dizer que é um ateu porque isso é moda hoje em dia é um absurdo sem tamanho. Você é livre para ser ateu, mas pelo menos tenha alguma, entre aspas, base. Não negue os fatos evidentes, ok? Agora, para finalizar, eu havia dito antes que a expressão filho do homem destaca a humanidade de Jesus. Sabe o que significa agora a expressão filho de Deus? Às vezes pensamos que Cristo foi um ser criado pelo Pai, porque a Bíblia chama Jesus de filho de Deus. Porém, é muito importante quando estudamos a Bíblia que consideremos a terminologia utilizada pelos autores, a maneira como eles utilizavam certos termos. Por exemplo, a expressão filho nem sempre se refere no texto bíblico a uma pessoa, a um ser criado ou gerado por alguém. Ela também significa igualdade. E eu quero mostrar isso para você. João capítulo 5, verso 18 é o primeiro texto. Quando Cristo se identificou como filho de Deus, como que os líderes judeus na época interpretaram isso? João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, na compreensão fanática deles, não é? Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quando Cristo diz, eu sou filho de Deus, ele estava se igualando, fazendo-se igual a Deus. E isso acontece também em João capítulo 19, verso 7. João capítulo 19, verso 7, diz assim. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. De acordo com a lei judaica, quem blasfemasse merecia a pena de morte. Cristo, quando disse que era filho de Deus, ele estava dizendo o seguinte, que ele era Deus, no mais pleno sentido. É por isso que em Colossenses 2,9, Paulo disse o seguinte, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que eu estou dizendo isso para você? É claro que aceitar o Cristo histórico, a existência do Cristo histórico é muito importante. Mas eu quero te levar ao raciocínio de um dos maiores apologistas cristãos que já pisaram neste mundo, C.S. Lewis. Lewis utilizou uma linha de raciocínio que mostra se você e eu estamos sendo coerentes ou não, se somos pessoas coerentes. Vou apresentar essa linha de raciocínio com as minhas próprias palavras. O Cristo histórico existiu, isso é um fato. Até mesmo ateus e agnósticos reconhecem que o Cristo histórico existiu. Agora, para você ser coerente, você que está assistindo esse vídeo, vou seguir a linha de raciocínio de C.S. Lewis. Você tem que aceitar, além do Cristo histórico, o Cristo divino. Por quê?
Porque se o Cristo histórico disse que era filho de Deus, se o Cristo histórico disse em João 14:6 que ele é o único caminho que conduz a Deus, se o Cristo histórico disse em João 10:30 que ele e o Pai são um, das duas uma, ou ele estava falando a verdade, ou ele era um lunático. Em relação a Cristo não existe o meio termo. Para você ser salvo, você precisa aceitar a Cristo, não somente como um personagem histórico, mas também como Deus Messias que morreu numa cruz para salvar você dos seus pecados. Você é uma pessoa coerente em suas convicções? Você crê no Cristo histórico e rejeita o Cristo divino? Então, você crê num lunático. Agora, se você tem uma experiência espiritual com Cristo e tem todas as evidências bíblicas e extrabíblicas de que ele realmente existiu, se você analisa os evangelhos e conclui como Augusto Cury que a inteligência de Cristo é muito sofisticada para ter sido inventada, então tudo aquilo que Cristo disse a respeito dele mesmo é verdade. E por isso, ele é Deus e ele é o único caminho que nos conduz à salvação. E para finalizar, quero dar um conselho para você de irmão. Pare de se preocupar com essas teorias absurdas, ridículas, né? E o homem foi ou não foi para a lua? A terra é plana, não é? Não perca o seu tempo com esse tipo de gente que não é comprometida com a verdade. Estude a Bíblia por você mesmo. Tenha uma experiência espiritual com Cristo e faça a seguinte análise. Essas teorias contribuem para o meu crescimento espiritual? Essas teorias desenvolvem a minha capacidade intelectual? Essas teorias me levam para mais perto de Deus? Avalie isso, meu amigo. À luz de Mateus 7,16, que diz: pelos seus frutos os conhecereis. Dedique o seu tempo naquilo que é mais importante. Não perca o seu tempo com besteira. Que Deus te abençoe e até uma próxima.